Garota de 9 anos, abuso sexual e engravidou. Quem comete aborto incorre automaticamente em excomunhão. Alagoinha, município do semiárido pernambucano, localizado a cerca de 255 quilômetros de Recife. 14.016 habitantes. E agora o caso da garota de 9 anos que sofria abuso sexual e engravidou de gêmeos do padrasto. Que é uma cidade de muitos católicos, né? Aqui a maioria é católico mesmo, então foi um impacto muito grande, foi uma revolta. A gente vivia tão próximo e que a gente não sabia que existia alguém capaz de tamanho absurdo de praticar um ato desse. O suspeito, Jailson José da Silva, foi preso na noite da última quinta-feira em Alagoinha. No momento da prisão, ele confirmou que abusava sexualmente da enteada e também da irmã dela, de 14 anos, que é deficiente mental. Ele cometeu um crime enorme, mas não está incluído na excomunhão, porque existem tantos outros pecados graves. Agora, mais grave do que isso, sabe o quê? O aborto. Eu me lembro que uma vez eu conversando com ela, ela disse que com 8 anos ela menstruou. O médico desconfiou dos sintomas e fez uma ultrassonografia que confirmou a gestação de gêmeos. O caso da menina de 9 anos que engravidou do padrasto causou comoção e revolta. Ela estava com 4 meses. Era uma quarta-feira de cinza e quando eu vinha subindo, eu saí de casa para vir no comércio e me encontrei com uma colega de trabalho na frente da sede do conselho. E ela me falou o que tinha acontecido. Aí, nesse mesmo instante, um conselheiro que vinha de pesqueira, vinha com ela, com a criança no carro e pediu para que ela ficasse lá em casa. Aí, aquela tarde, ela passou comigo, enquanto a mãe estava com a polícia, fazendo uma busca para ver se encontrava o culpado. A polícia e o conselho tutelar foram informados do caso. Hoje, a menina passou por exames no IML e foi transferida para um hospital da capital pernambucana. Ela vai ficar sob os cuidados do conselho tutelar. Ela veio para cá para ser exatamente atendida, para fazer o reconhecimento da violência e ser atendida no pré-natal do IMIP. Aí a gente já tinha, nesse ínter eu me comuniquei com o IMIP, com as colegas que trabalhavam lá no atendimento e dizendo que estava encaminhando a menina e que para ela teria que ser oferecido todas as opções, já que ela tinha o direito previsto em lei. Houve um questionamento muito grande qual era o risco de morte dessa criança de 9 anos, grávida de gemelar. Na literatura médica não tem referência sobre isso, porque não é comum uma criança de 8, 9 anos grávida de gemelar. A garota de 9 anos que ficou grávida de gêmeos do padrasto em Alagoinha, no agreste do estado, teve o aborto autorizado pela família. O procedimento está amparado por lei que prevê a interrupção da gravidez em casos de estupro ou risco de vida para a mãe. Ela estava com gêmeos e ela poderia ter um problema de saúde grave que poderia levar politicamente à morte. Veja, mas você vai obrigar uma criatura de 9 anos a ser mãe, a ter uma gestação do próprio pai. Você não disse que não sou eu que resolvo, também não é você que resolve ela continuar. Claro que não, mas eu também não fui lá dizer para ela fazer ou não fazer. A lei é que permite que ela faça. É uma criança de 1,32 m, muito pequena. A altura de fundo de útero dela já chegava perto do rebolo costal e ela tinha 4 a 5 meses de gravidez. Então ela poderia ter teria um risco muito aumentado de pré-eclâmpsia, de parto prematuro, ruptura prematura das bolsas, de hemorragia pós-parto ou de ruptura uterina. Conversamos com a mãe dela, explicamos a situação naquele hospital, porque ela não sabia o que estava acontecendo, por que as coisas não andavam. Colocamos para ela todas as possibilidades que ela tinha para que ela tomasse uma decisão. Ali mesmo ela assinou o pedido de alta, esse era o procedimento. Bom, então não vai resolver, eu quero ir embora. E a gente fez uma operação de guerra. Pegamos as coisas da menina, dentro do sacola. Uma sai com a menina, a outra sai com a mãe. E nós fomos com ela até a maternidade da Encruzilhada, que é o CISAM, para que as coisas pudessem ter continuidade de acordo com a vontade dessa mãe.
assim que foi internada ontem à noite. A pressão que tinha era pressão psicológica devido, certo, às redes que estavam querendo filmar à força, como as emissoras, as rádios, que vieram todas para cá, saíram do IMIP ao descobrir e vieram todas para o CISAM. Eu perdi um pouco o chão pelaquela situação e por eu ter essa opinião contra o aborto, mas como eu poderia ser contra um abuso que houve de um homem com uma criança de 9 anos, aquela criança grávida de gêmeos. Um dos piores acontecimentos foi a declaração na época, o nosso arcebispo de excomungar os profissionais do CISAM. Então isso criou uma situação para algumas pessoas de muito desconforto. Não existe pecado sem perdão. Mesmo a pessoa que cometeu aborto, agora para receber o perdão é preciso o quê? Arrepender-se. Apesar do nosso Estado, o Estado brasileiro, ele ser um Estado laico, muitas vezes ele se comporta como uma teocracia. Eu continuo sendo cristão, continuo sendo católico e tenho certeza que todos nós que participamos daquele atendimento agimos, a meu ver, dentro de um espírito de fraternidade, de respeito e de amor a um próximo, a um semelhante que precisava de ajuda. Eu tenho a impressão que nós fomos mais humanos, nós fomos mais cristãos de que outras pessoas que se colocam em nome desta igreja e que não tiveram o sentimento de amor que todos nós tivemos por aquela criança.